leitores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso queridíssimo quadro 3 Coisas sobre Livro, mas antes da gente começar a falar do livro, apresentar ele para vocês, eu gostaria de dar alguns recados. Os livros da editora Pendragon estão em promoção, então tanto no físico quanto no formato em e-book, você pode garantir até 50% de desconto no valor. Ele tá num preço absurdo. O meu livro Nas Garras das Trevas, ele faz parte dessa promoção e ele tá de R$ 27,90 a R$20. E o e-book também, ele tá agora R$ 7,62, se eu não me engano. Então, aproveita para garantir o livro agora, que ele tá bem baratinho. Eu também tô fazendo uma promoção por fora, que eu já falei nos outros vídeos, que é o combo Nas Garras das Trevas juntos com o Poder Ignorado. Eles estão saindo os dois por 30, então aproveita essa oportunidade, porque ele tá muito, muito barato. E eu não sei quando nós vamos ter esse tipo de promoção novamente, tudo bem? Lembrando que na Pendragon, os livros da Pendragon exclusivamente, se você fizer R$120 em compras, a Pendragon vai te dar o frete grátis, então aproveita essa promoção para pegar muitos, muitos livros e tirar o atraso das suas leituras, tá bom? Agora vamos para o segundo aviso, que é sobre o quadro 3 Coisas. Nós tivemos algumas situações aqui no canal e devido a elas, agora a gente vai fazer algumas mudanças que infelizmente não são tão positivas, mas vão ser muito necessárias, que é o quadro 3 Coisas para nacionais. Eu sempre quis que esse canal do YouTube fosse muito mais voltado para os nacionais, mas que eu pudesse falar de livros abertamente e sem, restringir, mas infelizmente não vai dar. Eu não quero ter os problemas que eu já tive antes, então a ideia agora em manter o 3 Coisas será mais para os livros estrangeiros, mas se você é autor nacional e você quer que o livro apareça aqui no meu canal, no 3 Coisas sobre Livro, lembrando que eu vou falar sobre 3 coisas que eu gostei no livro, 3 coisas que eu não gostei tanto e 3 leitores que vão amar esse livro. Se você quer que ele apareça aqui, você só precisa me mandar uma mensagem, um inbox, qualquer coisa falando: Fernanda, fala sobre meu livro. Já me fala, eu sempre me disponibilizei a comprar os livros, então não se preocupe, não é uma parceria fixa nem nada, é só para me avisar que você quer fazer parte desse quadro, tudo bem? Senão, infelizmente, eu não vou fazer sobre o livro de vocês, eu não quero invadir o espaço de ninguém e muito menos ofender de alguma forma, então infelizmente, se você não fizer o pedido falando eu quero formalmente, não formalmente, mas só pelo inbox falando eu aceito os termos e condições, eu não vou falar sobre o seu livro. Então, se você quiser que eu fale, é só me mandar um recadinho, beleza? O livro que eu vou falar hoje é o Xenu e o Destino de Agren. Ele é uma fantasia também da Pendragon, então ele também está com desconto. Ele também faz parte de toda aquela promoção lá que eu falei anteriormente. Então, se você gostou dele, já vem aqui no link, tá todo aqui embaixo, para fazer a compra deste livro lindinho, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre ele, vou resumir a história para vocês entenderem e depois eu vou dar um pouquinho da minha opinião. A primeira coisa que somos apresentados é a história de Agren e como a sociedade é dividida entre magos e guerreiros. As duas classes viviam em paz, até que um guerreiro resolveu colonizar a classe mágica, por achar que os que nasceram sem o dom da magia eram superiores. Muitas guerras e mortes aconteceram por causa dessa decisão. E foi assim, até que em um determinado momento da história, a paz volta a reinar, graças aos governantes atuais que, por ironia do destino, tinham um vínculo afetivo e conseguiram controlar a situação. E apesar da sua paz, os dois lados investigam uma profecia antiga, separadamente, que é capaz de abalar aquela paz recentemente estruturada. E é nesse momento que nosso protagonista resolve aparecer. Alexen, um garoto do nosso mundo, instigado por vozes que falam em sua cabeça desde que era bem pequeno, resolve entrar em uma caverna na Irlanda e acaba parando lá em Agren para agitar um pouco as coisas. Tudo indica que ele é o garoto da profecia e que pode trazer o fim da calmaria dos reinos. Este livro é apenas a parte 1, então
todas as perguntas que já brotaram aí no seu cérebro não serão respondidas apenas por esse livro. Sorte que a parte 2 já está vindo, mas por enquanto a gente pode descobrir muitas coisas lendo a parte 1 desse livro que já está disponível, né? Então vamos começar a falar desse livro, falando das coisas que eu mais gostei nesse livro. Vamos começar pela parte do mundo de Agrem. Eu não tinha ideia do quão grande é esse mundo. Ele realmente... Nossa, o jeito que ele foi projetado, o jeito que ele foi criado, os personagens, os costumes, tudo que você pode imaginar que faça parte de uma sociedade, o Victor pensou. E é sensacional o jeito que ele desenvolve isso, como os personagens falam sobre isso de uma forma natural, então não é uma coisa do tipo ele fica descrevendo o tempo inteiro, ele vai apresentando os elementos conforme eles vão aparecendo no livro. Então, você quer um chá? Esse chá é feito disso, disso, disso. Então, a cada elemento, cada coisinha tem as cores das comidas, tudo certinho, tudo feito exclusivamente para o mundo de Agrem. Eu achei isso muito legal. Eu tô louca pra ele responder lá da minha entrevista, pra eu descobrir de onde veio tanta coisa, tanta imaginação. Inclusive, tô fazendo uma entrevista com ele no blog. Assim que a entrevista sair, eu vou deixar aqui embaixo, né, nesse vídeo mesmo. Se você já tá assistindo já faz um tempo, provavelmente esse link já tá aqui embaixo. Mas é sensacional a criação desse mundo. Ele realmente brincou de Deus. Óbvio que todos os autores brincam um pouquinho de Deus, né? Quando vão montar o seu próprio mundo, principalmente os de fantasia. Mas eu acho que o Victor se superou, assim, há muito tempo. Isso em livros contemporâneos, tá? Eu não via uma coisa tão bem elaborada como eu vi o Xenu. Gente, é sensacional. A segunda coisa que eu gostei nesse livro, com certeza, foi a construção dos personagens e dos conflitos entre eles. Então, eu já falei pra vocês no resuminho que tem aquele conflito entre os guerreiros e os magos. Então, ele pensou em cada detalhe de como essa guerra se formaria. Eu também eu tô muito impressionada, de verdade, com a forma em que ele pensou, né, em cada coisa e como ela se desenvolveria, e eu tô muito realmente curiosa. Vou falar de novo, estou curiosa para saber o que passou na cabeça desse autor para toda essa trama acontecer, porque é muito, muito, muito bem elaborada. No começo do livro, você tem uma prévia, né, falando o que aconteceu antes dos acontecimentos que ele vai passar para você. Então, o jeito que ele conduziu a trama do livro foi uma das coisas que eu mais gostei. E outra coisa que eu gostei bastante em relação a essa trama mesmo foi como ela tem subdivisões. Então, temos a guerra entre os magos e os guerreiros, mas também temos conflitos dentro da classe mágica, temos conflitos dentro da classe guerreira, um que não concorda com o outro. Então eu sinto que foi muito bem elaborada essa história num todo. Não é à toa que ela vai ser uma trilogia, e eu não tenho dúvidas de que vai ser uma trilogia assim gigante, de uns 5, 6 livros. Essa é a minha média de chute, mas posso estar errada, gente. Isso não é uma informação oficial. Assim que sair a entrevista, eu vou deixar lá nela. Ou melhor, o Victor vai responder quantos livros tem, e aí vocês vão descobrir, tá bom? A terceira coisa que eu mais gostei nesse livro foi a forma como o mistério foi abordado. Então, nós temos um mundo aí para desbravar, nós não sabemos o que esperar dele. Assim como Alexen, óbvio que o livro ele é dividido entre os acontecimentos na vida do Alexen, desde que ele entra no mundo, ou até antes, inclusive, e as tretas entre os guerreiros e os magos e o que tá acontecendo nesse lado político. Então a gente acaba conhecendo um pouquinho mais de Agrem do que o Alexen, apesar dele estar ali com o Marfano. O Marfano explica muito bem e tal, não só pra ele, mas pra gente também. E é muito interessante como ele envolve o mistério. Então tem uma profecia, e apesar dela ter alguns indícios em que a gente vai pegando no ar algumas coisas, ele não deixa nada confuso. Ele sabe lidar com esse mistério, e uma das coisas que também eu gosto bastante, que também tem a ver com mistério, é em como o livro conseguiu acabar na metade. Então ele é um livro que foi dividido em dois,
e ele acabar no momento exato, um momento perfeito pra ele acabar e deixar a gente super curioso pra saber o que vai acontecer no próximo volume. É como se o livro realmente pudesse ter acabado ali, sabe? Eu não sei como é que são os arcos, o arco do livro 1, o arco do livro 2, mas se... lendo assim por cima, né? Por cima. Lendo o primeiro livro, a parte 1 do primeiro livro, eu sinto que ele terminou super bem. Não é um livro que parece ter sido cortado na metade, como os filmes são, né? Aqueles filmes, lembra? Que o último sempre era dividido em dois para causar mais bilheteria e para ter um filme mais completo, enfim. Eu sinto que ele acabou melhor do que esses filmes e soube deixar aquele mistério no ar e mostrar que ele resolveu bastante coisa, ele mostrou bastante coisa. Então esse livro é bem introdutório mesmo, mas ele deixa a gente bem curioso pro que vai acontecer nos próximos capítulos. Bom, agora vamos para as 3 coisas que eu não gostei tanto no livro. E na realidade eu vou ter que dar uma forçada aqui, porque vai ser bem difícil. Porque eu ainda tô muito impressionada com a Grey e o mundo que eu vi ali. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu não curti tanto foi algumas repetições de conteúdo. Então, por exemplo, o Alexen, que é o personagem principal, ele passava por uma situação, aí vamos supor que era um sonho. Ele passava por esse sonho, ele acordava e ele contava o sonho tudo de novo. E não era alguma coisa, sabe, que era necessário. Era uma coisa que ele podia substituir por um simples... E aí, Alexen contou seu sonho e explicar como o personagem se sentiu naquele momento. Eu acho que eram cenas que são poucas, mas eram cenas que, na minha opinião, poderiam ter sido evitadas, que foi mais pra encher linguiça, e eu não acredito que seja um livro que precisa de uma encheção de linguiça, já que ele é muito grande, não é à toa que ele teve que ser separado em parte 1 e parte 2. Acho que o pessoal hoje em dia do contemporâneo se assusta com um livro grande, e aí ele foi dividido dessa forma, mas eu acho que era um livro em que você não precisava desse tipo de cena, entende? Tem muita informação pra passar, e repetir a informação não foi uma coisa que agregou ao livro, na minha opinião. Inclusive, tudo aqui que eu tô falando é a minha opinião, tá, gente? Vocês podem concordar, discordar e tá tudo bem. A segunda coisa que eu não curti tanto no livro foi o Alexen, que é um personagem que ele transita muito, óbvio, ele tem 14 anos, ele está numa fase de transitar mesmo, mas ele transitava gritantemente entre uma criança chorona e um jovem adulto, vamos supor, um cara entrando na adolescência. Então eu acho que eram mudanças muito bruscas de um para o outro. Eu não consegui me conectar com o Alexen, eu não consegui visualizar o personagem. Isso que é o total oposto do que aconteceu com o Marfano. O Marfano, que é o tutor, o mentor do Alexen, ele é totalmente bem desenvolvido, ele é totalmente preso dentro das suas características e ele vai se soltando porque ele é um personagem mais marrento, mais irritável, mais explosivo, mas o Alexen é a criança que tira o sorriso dele, e apesar de ter bastante dessa alegria, ele tem muito mais características de uma criança, pra mim, de uma criança muito mais jovem, de 10 anos, de 9 anos, do que uma de 14. Então, às vezes eu via algumas falas e alguns jeitos, né, que ele passava pelo livro, e eu sentia que ele era muito mais criança, mas aí ele tomava uma atitude ou então ele fazia alguma coisa que só uma criança de 14 anos é capaz de fazer. Então eu acho que ele transitou muito, eu acho que era um personagem que dava pra dar mais uma fechadinha, mais uma característica mais, definir um pouco mais ele, né, no caso. Óbvio que o Alexen, ele não é brasileiro, ele é americano, e ele tem outros costumes. De repente, pessoas assim desse país, por exemplo, são diferentes, são assim do jeito que o Victor pode ter tido contato, mas como eu não tive, e as crianças que eu tive
contato, né, que foram muitas, já que eu sou professora, não se pareciam com o Alexin, porque pra mim 14 anos é aquela idade em que a pessoa já se sente adolescente, já acha que pode tudo, já tá ali com o pé no 16, entendeu? Então eu acho que é um personagem que vai acabar se desenvolvendo um pouquinho mais na parte 2, ele deu essa a entender no final, falando que, agora quando eu passar desse lugar aqui, eu vou ser um novo Alexen. E eu tenho certeza que isso foi um divisor de águas, do Alexen todo confuso, chorão e imaturo pra um Alexen um pouquinho mais maduro. Pode ser que não, pode ser que ele esteja blefando. Acontece, né? Crianças falam coisas que depois eles não conseguem cumprir. Ai, gente, se vocês perceberem alguma diferença aqui no vídeo é porque a cenação da minha porteira ligou agora bem no meio do vídeo e eu tive que parar pra atender, pra ela falar só que chegou uma caixa. Vamos continuar. Então, eu sinto, finalizando o Alexen, eu sinto isso, que faltou um pouquinho mais de definição, que eu senti muito forte nos outros personagens, mas eu não senti no Alexen. Que, honestamente, como ele é um protagonista meio, né, que até agora, eu acredito que nos próximos livros ele vai ser muito importante. A própria profecia do livro já promete que ele vai ser uma pessoa que vai dar uma chacoalhada em Agren. Mas, neste momento, ele é só um menininho ali que tá ali enquanto a treta tá se desenvolvendo. Mas é isso. Só isso que eu não gostei mesmo. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Fernanda do futuro, da edição. E eu tava editando o vídeo e pensando, gente, vou dar uma confirmada, né? Uma coisa que eu devia ter feito antes de gravar, talvez. Vou confirmar a idade do Alexen e eu percebi que ele não tinha 14 anos, ele tinha 12. O que muda bastante coisa, mas não muda o fato de que ele poderia ter sido um pouquinho mais bem desenvolvido no sentido de criança um pouquinho querendo crescer, ele é muito chorão, ele é muito maturo. E eu acredito que nem os meus alunos do C, ele parecem mais os meus alunos... Gente, eu tô mudando toda a opinião, né? Ele parece bastante com os meus alunos do primeiro ano, que eu dou aula, e ainda assim, 12 anos é muito pra ele, pelo que ele demonstra às vezes. E como eu disse, às vezes ele dá uma, né, flexibilizada, às vezes ele age como uma criança um pouquinho mais madura, às vezes não, só que transita bastante e, na minha opinião, podia ter transitado um pouquinho menos. Então não muda, tá? Vamos continuar e ir pra terceira coisa, tá bom? Obrigada. A terceira coisa que me incomodou um pouco, mas que era totalmente compensada pela outra parte, era as falas. Elas não me soavam tão naturais assim. Sei lá, era o jeito que ela não me parecia natural. Eu não conseguia me ver falando alguma coisa desse tipo. É óbvio que se a gente for parar pra pensar no contexto em que eles não são do mesmo planeta que você, o Alexen também não é do mesmo país que você, são todos os personagens, todos aware, né? Todos longe da minha realidade, mas as falas, elas não me soavam naturais, elas me soavam mais como um livro traduzido mesmo. Se essa era a sensação que ele devia passar, ótimo. Mas as partes que eu realmente mais gostava do livro eram as partes em que elas eram narradas. Então, sabe aquela parte que a gente não gosta de cenário, em que tem uma folha inteira só com descrição? Eram as partes mais gostosas. O jeito que o Victor contava a história era sensacional. Eu me sentia muito, muito feliz, assim, parecia que ele tava do meu lado contando a história e era muito gostoso. E o narrador também, ele é onisciente. Ele às vezes dá um foco num personagem ou outro, mas era tudo muito claro. Era como se alguém realmente tivesse parado pra contar uma história e desse ênfase nos sentimentos dos personagens. E é muito gostoso, mas as falas, pra mim, na minha opinião, não me soaram tão naturais. Não me pareciam coisas que as pessoas falariam no dia a dia, sabe? Então, essa é uma das críticas que eu tenho pra fazer. O que realmente, né, pode ser uma impressão minha, pode ser alguma coisa que foi muito particular. Então, leiam pra tirar as suas próprias conclusões. Aliás, sempre leiam. Depois vocês vêm aqui debater comigo, né? Não vai pela minha cabeça. Agora vamos para os 3 tipos de leitores que vão amar esse livro.
O primeiro leitor que vai amar esse livro é aquele que ama uma fantasia. Uma fantasia cheia de magia, que tem magos, e tem guerras, e lutas mágicas, enfim. Do livro do Victor Chinot tem tudo isso. E tudo muito bem feito. Eu tô muito encantada ainda. Eu acredito que todo mundo que parou pra ler e leu até o final já tá, tipo, se comendo por dentro, pensando, meu Deus, parte 2, sai logo. Inclusive, a parte 2 ela já está quase pronta. Se eu não me engano, em breve a gente vai ter a revelação da capa e pré-venda, queremos, inclusive. Mas é muito boa, muito, muito boa. E eu indico pra todo mundo que gosta de fantasia, pode ter certeza que vocês vão gostar. O segundo leitor que vai amar esse livro é um leitor que curte aqueles livros longos e que sabe que vão ter trilogias imensas. Então, se você é uma pessoa que não gosta de um livro só, eu sou essa pessoa. Se você gosta de um livro que vai ter continuação, que vai ter continuação e mais continuação e que parece que nunca vai acabar, esse livro é pra você. E é pra mim. Eu, assim, fico muito triste de dizer adeus pros personagens, sabendo que eu nunca mais vou ver eles. Então, saber que tem mais coisa vindo por aí e que a gente vai ter desenvolvimentos melhores de personagens é uma coisa que me alegra muito. Então, se você é como eu, por favor, compra esse livro, porque você vai amar e você vai poder curtir esses personagens por um bom tempo. O terceiro leitor que vai gostar muito desse livro é aquele leitor que gosta de uma história um pouquinho mais complexa, que não seja uma coisa muito rápida, que seja uma coisa mais desenvolvida, alguma coisa com um mundo mais completo. E pra mim, como eu já disse anteriormente, não tem mundo mais completo do que a Gren, desde Harry Potter. Porque eu acredito que leitores de Senhor dos Anéis, porque eu nunca li Senhor dos Anéis, tá? Podem julgar. Mas livros nesse naipe que sejam completos, que tenham uma própria cultura, que tenham seus próprios deuses, e enfim. É muito difícil de encontrar um livro como esse. Então, se você está à procura disso, entre os livros nacionais, querendo dar uma chance para eles, mas sabendo que eles geralmente são mais curtos, eles são menos complexos, pode comprar esse livro à vontade, que você vai se deliciar com todas as coisas maravilhosas que a Gren tem para oferecer. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha, curte, manda pros seus amigos que gostam de fantasia pra indicar esse livrinho maravilhoso que está aqui. Ele é muito bom. Eu tô muito, muito, muito feliz de ter lido ele. E eu espero que vocês gostem, que vocês comprem esse livro aproveitando a promoção. De novo, os links estão todos aqui embaixo. Aproveita a promoção, eu acho que ele tá R$25, é muito barato. O tanto de conteúdo que ele tem, eu sei que ele parece curtinho, mas ele não é. Ele tem muita coisa aqui dentro, muita coisa cabe aqui nesse livrinho. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, me segue no Instagram, ativa o sininho para você saber quando vem vídeo novo. Lembrando que esse quadro específico, ele vai ter umas inconstâncias, ele não vai ser toda semana mais, só que eu pretendo continuar com ele, tá? Não desistam de mim e não se preocupem que outros quadros sobre livros, sobre a minha vida de escritora estão vindo aí, então sem conteúdo vocês não vão ficar, tá bom? Eu quero agradecer todos os autores, todos os meus amigos que me deram muito apoio, tanto para continuar no canal do YouTube, quanto para continuar esse quadro em específico. Foi muito, muito importante o apoio de vocês não têm ideia. Então eu só queria agradecer por tudo. Muito obrigada, beijos, até o próximo vídeo.